Bom dia, meus amigos, bom dia, minha amiga. Eu sou o Marcelo Queiroz e hoje a gente vai estar abrindo essa colmeia para dar uma revisão. Graças a Deus está tudo muito bom, muita chuva, florada. Só que alguns enxames ficam enganchados e esse aqui é um deles, né? Não vai para frente, não melhora. E aí o apicultor ele tem que buscar alternativas, né? O mais provável é que eu vá substituir a rainha, mas mesmo assim eu tenho que fazer uma revisão. E na ocasião a gente vai aproveitar para conversar um pouco sobre 14 erros que todo apicultor deveria ter vergonha de cometer. E por que que eu estou falando isso? Porque algum desses erros, gente, a gente fala tanto, outros nem tanto, mas todos eles são muito batidos e o apicultor ele deveria ter vergonha de cometer esses erros, porque não é legal e muitas vezes pode resultar até mesmo na perda do enxame, enxameação ou até mesmo acidentes no campo, acidentes com incêndio, acidente até mesmo com o apicultor ou com terceiros, né? Que porventura esteja ali perto do apiário. E são erros clássicos mesmo que de fato o apicultor deveria ter vergonha de cometer esse tipo de erro. Bom, gente, e o primeiro erro que o apicultor deveria ter vergonha de cometer seria estar revisando colmeias sozinho ou mesmo que esteja com alguém sem segurança. Não que quando você está só não significa dizer que você esteja inseguro, mas é sempre bom você ter muito cuidado com esse ponto, porque muitas vezes o apicultor ele vai fazer manejo longe dentro das matas e a apicultura é uma atividade de risco e ele tem que estar atento do que diz respeito a isso, porque se algum acidente acontece, o apicultor ele tem que estar amparado pela segunda pessoa para lhe socorrer. E aí nesse ponto, né, é até bom a gente falar algumas coisas, porque muitas vezes não tem jeito, né? Você acaba tendo que ir só para o apiário. E é aí nessas horas que você tem que deixar para fazer isso em apiários mais próximos, sempre avisar as pessoas, seus parentes, familiares, você está indo para o apiário fazer manejo, porque se você demora a voltar, as pessoas sabem, né, que pode ter acontecido alguma coisa. E sempre deixar para fazer esses manejos quando realmente não tiver uma pessoa para lhe ajudar, nos apiários mais próximos, e sempre avisar ou estar acompanhado de pessoas que não que esteja envolvido no manejo, mas que esteja por perto, que é o meu caso. Muitas vezes eu tenho que gravar vídeo, acabo vindo só, mas eu deixo para fazer isso nos apiários berçário, que é esse aqui é um caso, onde a gente faz enxames. Tanto que muitos de vocês, se vocês observarem, eu sempre estou com enxames pequenos, com alguma fraqueza, ou que ainda está em desenvolvimento, divisão, porque se eu fosse gravar vídeo, gente, em apiários produtivos, apiários que já estão produzindo, primeiro que as abelhas nem sequer deixavam, né? Porque enxames fortes, a tendência é que eles sejam um pouco mais agressivos e eles ficam indo o tempo todo na câmera. Então, eu sempre estou gravando vídeo em apiários berçários, apiários menores, em enxames que não são tão grandes. E aí, né, sempre que um enxame desse está pronto, ele vai para um dos apiários e a gente já coloca outro menor para desenvolver o enxame. E aproveita e grava e mostra para vocês. Então, é sempre bom ter consciência disso, porque quando você tem um apiário com muitas colmeias fortes no período de safra, é perigoso, é uma atividade de risco. Então o apicultor tem que estar ciente disso e sempre ele tem que ter muito cuidado quanto a isso. Outra coisa que é muito importante e que é um erro que muitos cometem é não utilizar corretamente e completa a roupa de proteção, né? No caso aqui, né, eu estou utilizando só a brusa, mas é sempre bom a gente ter por perto o jaleco completo. No caso eu sempre ando com ele também. E aqueles enxames que a gente já sabe que são mais agressivos ou que estão mais fortes, sempre utilizar a roupa completa. No caso é o macacão, e mesmo que seja só o brusão, é só passar o pano e usar bota e luvas que você não vai ter problema. Então esse é um ponto que o apicultor tem que estar muito atento com ele também. E já o terceiro erro que o apicultor, muitos apicultores cometem, é não manter a área do apiário limpa, as estradas feitas. Gente, a apicultura é uma atividade pesada, envolve muito manuseio de equipamentos pesados. E se você não arrancar toco dos seus apiários, não instalar em um local de fácil acesso, você vai ter problemas, principalmente na colheita.
Inclusive eu estou com 2 apiários, 2 áreas para fazer as estradas, é muito serviço, mas aos poucos a gente vai fazendo, porque isso facilita muito, bem mais do que você estar andando por vareda, carregando caixas nas costas ou até mesmo em carrinho de mão, paviola. Tudo isso é muito dificultoso, então é sempre bem melhor você ter condição de ir com o carro, moto, até o apiário. Isso facilita muito a vida do apicultor, então ele também tem que ter cuidado com isso. Já outro erro que é muito comum o apicultor cometer, quando ele vai aplicar fumaça, ó, não se posicionar nas laterais ou atrás da caixa durante a revisão, durante o manejo. Ele também tem que ter atenção quanto a isso e sempre que possível fazer o manejo dessa forma, gente. É muito importante o apicultor estar tendo esses cuidados. E no caso desse cuidado de sempre se posicionar nas laterais, atrás e nunca na frente da colmeia, é para evitar que os enxames não fiquem tão agressivos, porque se você ficar na frente, você vai ficar na linha de voo e isso não é legal e elas vão lhe atacar sim, com certeza. Outro erro muito comum, gente, que os apicultores cometem, que não deveria, é durante o manejo das abelhas realizar muitos movimentos bruscos. Isso não é legal, isso também deixa as abelhas mais agressivas e é um erro muito fácil de evitar. Fazer tudo com calma, sem muito alvoroço, tudo na paz, que as abelhas não vão ficar tão agressivas. Já o sexto erro que muitos apicultores cometem é durante o manejo dar pancada nas caixas ou mesmo nas laterais. Isso também irrita muitas abelhas, tanto que quando a gente tem que roçar, tem que arrancar algum toco no apiário, é muito comum as abelhas ficarem muito agressivas, porque elas não gostam disso. Outra coisa, gente, que é muito prejudicial e que deixa as abelhas muito agressivas e que é um erro que o apicultor poderia evitar facilmente, é do que diz respeito à questão do barulho. Barulho é excessivo. Isso também é muito prejudicial e o apicultor tem que evitar. No meu caso aqui, infelizmente isso não é possível, tanto que vez por outra vocês vão ver um enxame um pouco mais agressivo, porque infelizmente antes de eu abrir a colmeia, por mais que eu use outras estratégias para o enxame não ficar agressivo, vez por outra algum vai ficar um pouco mais agressivo, mesmo sendo enxames menores, enxames mais fracos, enxames que estão ainda, você ainda está desenvolvendo, você sempre busca, né, trabalhar com esses enxames, mas devido à conversa, à informação que a gente está passando, a gente acaba demorando mais do que o que deveria e conversando, fazendo barulho mais do que o que deveria. Mas no seu dia a dia você tem que evitar fazer isso, principalmente se estiver trabalhando em dupla, que seria o recomendado. Outro erro, gente, que é muito comum, que se você ficar atento, você vai perceber isso também, é do que diz respeito ao uso de perfumes. Ou quando você lava ali o jaleco e ele fica cheirosinho, limpinho, as abelhas tendem a atacar mais. Mas no caso do jaleco é necessário, né? Você tem que lavar, mas é só evitar aí colocar amaciante muito cheiroso. Mas o uso do perfume é sempre um problema muito sério. Sempre que você usou um perfume no dia antes, um perfume bom, e veio fazer manejo, esqueceu, né? Acabou usando, esqueceu que tinha manejo no dia seguinte, os enxames acabam atacando um pouco mais. Isso não é legal, acaba prejudicando e muito o manejo. Então o apicultor ele tem que evitar o uso de perfume, até mesmo fumaça muito escura, por exemplo, principalmente na colheita do mel. Isso também ainda tem esse outro problema, né, que é passar cheiro para o mel. Então isso é bom também evitar. Outro problema, gente, que é muito comum e às vezes até a gente entende porque que muitos acabam fazendo isso, devido às vezes ter que se deslocar grandes distâncias, é fazer revisão em dia de chuva e neblina. Porque às vezes você anda quilômetros e às vezes chega no apiário e pá, começa a chover. O apicultor às vezes ele não quer perder a viagem e aí quer fazer manejo nesses dias. E dependendo da sua região muito fria, isso não é legal. Você pode matar muitas crias por conta de frio, porque quando você abrir a colmeia, chuva e frio, isso não é legal, isso é problema e você tem que evitar. E vamos falar aqui mais um ponto, antes da gente abrir a colmeia, fazer uma revisão e apresentar os demais. Que basicamente seria manusear em dias demasiadamente muito frios. Esse não é um problema meu aqui, a gente não tem muito essa condição aqui de frio extremo, a não ser muito cedo mesmo.
Mas é um erro também muito comum. O apicultor está abrindo a colmeia em dias muito frios ou horários muito frios, principalmente em regiões que costuma mesmo ser muito frio. Aqui já amanhece o dia quente, não é um problema tão sério, mas mesmo assim a gente tem que estar atento. E aqui, né, gente, é um enxamezinho que não está completo, mas é um enxamezinho que já cresceu um pouco, que já desenvolveu um pouco. Inclusive essa lâmina de cera aqui, elas não tinham iniciado a puxar, mas já iniciaram, que é muito bom. Significa dizer que ele, de uma certa forma, está respondendo. Eu acho que eles também estão demorando a puxar essa lâmina de cera, porque ela é uma lâmina de cera muito torta. Só que esse enxame aqui é um enxamezinho que ficou para trás. Aqui já tem enxame pegando melgueira, que já pegou melgueira, aliás, da mesma idade desse, e ele simplesmente ficou para trás. Ou seja, pode ter sido uma abelha rainha que ficou mal fecundada. Logo, a gente vai ter que substituir ela na primeira oportunidade. Mas essas revisões, elas são necessárias. Até mesmo para, caso seja necessário, o apicultor está dando mais espaço. Que não venha a ser esse o caso, né? Ainda não precisa. Próxima revisão aqui, daqui a 15 dias, a gente vê qual a necessidade do enxame novamente. Já outro erro que é muito comum os apicultores cometerem, principalmente em regiões muito quentes, é realizar revisões em horários que não são muito apropriados, porque são muito quentes. Aqui, por exemplo, na minha região, é o período de 11 horas até mais ou menos 2 horas. Gente, existe uma temperatura ideal que as abelhas tentam manter para que as crias não venham a morrer. E essa temperatura, ela gira em torno aí de 33 a 36 graus. Fora disso, pode ser que as crias ali não vinguem, morram muito. Isso não é legal. O apicultor tem que estar atento a isso também. A gente já viu aqui, ó, postura, viu ovo, crias operculadas. O enxame está desenvolvendo. Tem alimento, ó, néctar, pólen, mas está muito atrasado o enxame. Tanto, ó, tem uma lâmina de cera aqui que elas nem sequer beliscaram a lâmina de cera. Então aqui a revisão, a gente chega à conclusão que, como a gente tem enxames e aqui está no período de florada, está muito bom, tem enxames da mesma idade desse que estão bem mais avançados, a gente subentende que essa rainha é uma genética ruim ou foi muito mal fecundada. Não é velha, eu sei que ela é nova porque foi dividido recentemente. E aí a gente tem que substituir, gente, não tem jeito. Porque o enxame simplesmente não vai para frente. Então o apicultor, voltando aqui ao 11º erro, então o apicultor ele tem que evitar fazer revisões em horários muito quentes também. Ele sempre tem que buscar ali aquele clima mais agradável, que não seja muito quente, mas também não seja muito frio. Então aqui a gente praticamente finalizou a revisão, mas a gente ainda tem que discutir aqui 3 erros e que também não deixam de ser importantes. E no caso, gente, o 12º erro é realizar revisões demoradas, principalmente a partir do momento que ele abre a colmeia. Tanto que aqui, ó, para minimizar isso um pouco, eu converso um pouco com vocês antes, aí eu abro a colmeia e tento fazer essa revisão o mais rápido possível. Em dias normais que você está aí fazendo um manejo das suas colmeias, você não pode demorar mais do que 2, 3 minutos com essa colmeia aberta. Principalmente se você não está fazendo nenhuma atividade que exija que essa colmeia fique muito tempo aberta. E se tiver que ficar muito tempo aberta, você vai buscar fazer isso em dias que sejam bons, né, com temperaturas que esteja ali dentro dessa faixa que é melhor para elas. No caso,
dias em que a temperatura esteja aí nessa faixa, né, de 35, 34 graus. Fora dessa temperatura, você pode não estar favorecendo o desenvolvimento do seu enxame. Então a revisão aqui foi concluída. Não vamos estressar muito o enxame e vamos aqui falar rapidinho de mais dois erros que é muito comum o apicultor cometer e que não é legal ele estar cometendo esses erros. 13º erro, gente, é fazer manuseio excessivo da colmeia. Muitas vezes, gente, não precisa o apicultor puxar quadros por quadros. Isso, muitas vezes, você fazendo isso com frequência, principalmente mudando a posição dos quadros, não é legal. E o apicultor tem sim que evitar estar fazendo isso, porque isso atrasa com certeza e muito o desenvolvimento da colmeia, o desenvolvimento do enxame. E já o último ponto, gente, que aqui eu vou pegar aqui a câmera, ó, diz respeito ao fumegador. Sempre que você terminar o manejo, é recomendado você abrir o fumegador. Você pode ver aí, ó, é fogo aí dentro, né? O que é que muitos fazem? Termina o manejo, joga em áreas secas, com folha. Isso não é legal. O que deve ser feito aqui é derramar todo esse material em um buraco e enterrar. Ou, depois que você tirar todo esse material, jogar em um local onde você possa apagar com água. E esse erro também é um erro assim que você não pode estar cometendo, porque você não só pode queimar a mata, a vegetação local, até mesmo as suas abelhas. Existem vários relatos onde as pessoas jogam esse material em pés de cerco ou em local que tem muita folha, e aí o fogo pega, toma conta de tudo, e além de ter um prejuízo do ponto de vista de vegetação, ainda tem o prejuízo das caixas, que muitas vezes queima mesmo as caixas. Então, meu amigo, esses foram os 14 erros que todo apicultor deveria ter vergonha de cometer, porque são pontos bem batidos mesmo, que todo mundo fala, mas vez por outra a gente sempre acaba deixando um desses pontos passar. Isso não é legal. Então, se você gostou do vídeo, dúvida, sugestões, deixa aí nos comentários, curte, compartilha, se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo.